Efésios capítulo de número 5, versos 1 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vocês, como convém aos santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças. Porque vocês bem sabem que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles, pois no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Assim, andai como filhos na luz. Pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não se associem às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenem elas. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Por isso se diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Até aí. Irmãos, quando eu era criança, eu, minha mãe, minha irmã, fizemos uma viagem longa. As estradas não eram tão boas naquele tempo, mas nós fizemos uma viagem para Minas Gerais para ver os meus parentes. Meu pai nunca teve bons carros. Isso sempre norteou a história da nossa família. A gente nunca teve aquele carro bom mesmo. E como era de se esperar, o carro quebrou no meio da estrada. E aí o meu pai saiu para consertar, para ver o que tinha no carro. Mexia de um lado, mexia de outro. Não conseguiu encontrar qual era o problema. Mas ele colocou a mão na cintura aqui assim e deu um chute na roda. Pá, chutou a roda e ficou assim. Aí colocou a mão na cabeça e fez assim. E aí eu, pequenininho, achando interessante aquele gesto dele, lá no auge dos meus 8, 9 anos, saí do carro, dei a volta, cheguei na roda, coloquei a mão na cintura, chutei a roda assim e coloquei a mão na cabeça. A gente aprende a imitar desde criança, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Quando a gente é criança, a gente aprende a imitar os pais. Quando a gente é adolescente, a gente aprende a imitar os amigos. E nem sempre são bons amigos. Ou a gente imita o grupo, ou o artista que a gente vê na televisão e que a gente se identifica. Quando a gente chega à vida adulta, a gente quer imitar exemplos de sucesso. O presidente da grande companhia, o coach, que é uma moda que tem por aí, que alcançou a igreja. Enfim, o ser humano está sempre buscando pessoas para imitar. Nós somos seres que por natureza imitam. Mas quando nascemos espiritualmente para Deus, quando nascemos da água, que é a palavra de Deus, e o Espírito Santo, nós deveríamos imitar a Deus. Olha o que diz o 5:1. Portanto, diz o apóstolo Paulo, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Tal como um filho que se sente amado pelo pai, imita o seu pai segundo a carne. Nós que nascemos espiritualmente, sendo amados por Deus, devemos imitar a Deus. Apesar de nós sabermos que tem que ser assim, nem sempre a gente se encontra em uma posição onde nós estamos de verdade e de fato imitando a Deus.
Então a minha pergunta para você essa manhã é: quem você tem imitado? Minha pergunta, que é também o título do meu sermão: quem você tem imitado? Porque segundo o apóstolo Paulo, nós devemos imitar a Cristo. E é essa referência que ele tem quando está escrevendo essa carta por inteiro. O apóstolo Paulo está na prisão, que é o que mais se pode chegar próximo ao inferno, aqui na terra é uma prisão, é lá que ele está encerrado, e ele escreve para a igreja, na tentativa de fomentar a comunhão entre os irmãos, de fazê-los prevalecer. Como percebemos anteriormente, a sua oração era para que a sua prisão, a prisão do grande apóstolo Paulo, não servisse para desmotivar a igreja de Cristo. Antes, para que ela encontrasse mais coragem para servir a Deus. E desse lugar desconfortável, Paulo escreve o verso de número 2. Andem em amor como Cristo, Jesus Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício de aroma suave. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Tenham amor como estilo de vida de vocês. Tenham amor como um item mais essencial do que o seu celular. Pensem em amor mais do que você pensa em responder as suas mensagens de WhatsApp. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui. E cada vez que a gente trata o próximo com amor, cada vez que nós trazemos amor para a vida comunitária, nós conseguimos ter aquilo que Cristo teve. Um aroma suave, um bom perfume que agrada a Deus. Cristo foi uma oferta perfeita. E na cruz do Calvário morrer pelos pecados dos homens, ele agradou a Deus. Foi um perfume suave que subiu às narinas de Deus. Cada vez que você exerce amor, que você ama, que você cuida, dá carinho, tem cuidado, você também está sendo uma oferta suave e doce para Deus. Quem quer agradar a Deus aqui essa manhã? Quem não quer levar amor para a sua vida para poder dizer, eu estou agradando a Deus? É o que você precisa. E lembre-se, Paulo ele tem em mente aqui a vida comunitária. A vida não é um livro filosófico, onde a gente busca ser uma pessoa melhor, algum tipo de autoajuda. Paulo tem aqui a vida comunitária em mente. Ele está tratando da igreja do primeiro capítulo ao último capítulo. Eu estou te provando isso. Portanto, traga amor para a tua vida comunitária. Vamos buscar amar o próximo aqui dentro. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos perceber aquilo que o outro tem de deficiência, aquilo que o outro está passando, e tentar de alguma forma sanar ou aliviar aquele problema. Vamos buscar conhecer as fragilidades e as fraquezas dos irmãos aqui. Perceber qual pecado que eles estão caindo, qual tentação eles estão passando, e levantar a nossa mão para que eles possam superar aquele pecado. Fazendo isso, irmãos, conseguindo e conquistando essa santidade comunitária, coletiva, em amor, nós vamos estar agradando a Deus com um perfume suave. Vamos imitar Jesus. Vamos imitar a Jesus, vamos amar como Ele amou. E aí Paulo trabalha com os contrapontos. Ele precisa não só mostrar como devemos andar, mas aquilo que não devemos fazer, com o que um cristão não pode se associar de forma alguma. Verso de número 3. Mas a prostituição e todo tipo de impureza
ou cobiça nem sequer seja mencionada entre vocês, como convém aos santos. Pastor, graças a Deus eu estou bem. O meu coração é purinho. Nem o coração de uma criança de 3 anos é tão puro quanto o meu, pastor. Sabe por quê? Porque eu não frequento a Augusta. Mas a prostituição nem seja mencionada. Pastor, não tem esse problema. Porque eu não frequento nightclub. Pastor, eu não vou na Robert Kennedy e fico ali naqueles prostíbulos. Graças a Deus eu não estou contado aqui nesse verso. O apóstolo Paulo, ele é tão esperto, ele é tão sagaz, que quando você tenta escapar de uma confrontação, ele coloca o teu rosto em terra. Em nome de Cristo Jesus e na força do Espírito Santo, ele coloca o teu rosto no pó. Ele não está falando aqui sobre quem vai. Ele não está falando aqui sobre quem frequenta esses lugares onde tem homens ou mulheres que você paga em troca de prazer. Ele está confrontando quem fala. Ele está confrontando quem conversa sobre. Olha o que ele diz aqui, mas a prostituição e impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vocês. É uma coisa que vocês não têm que fazer, falar sobre ou pensar. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Você não vai, mas as suas piadas são de cunho sexual. Você não vai, mas só Deus sabe aquilo que você conversa com as suas amigas da faculdade. Você não vai, mas quando passa uma moça bonita na rua, você olha com os seus amigos e você cobiça. E você faz comentários dignos dos piores ímpios da terra. Você não vai, mas você pensa. E vive escravo e não tem escapatória. Porque a prostituição, ainda que você não frequente, é a tua prisão, é o teu cárcere. Não quero correr o risco de pensar que não existem pessoas aqui assim em nosso meio. Seja de que idade for, talvez você esteja enfrentando problemas com a imoralidade. Enfrentando problemas nessa área sexual. Irmãos, quando o homem caiu em Adão e o pecado foi transmitido de geração em geração, isso influenciou a consciência humana de tal forma que nós temos a visão errada sobre o sexo. Eu não quero dizer para você que sexo é pecado, não é. Quem formou o sexo foi Deus. Dentro do casamento e só no casamento. Tudo aquilo que é extra-casamento, tudo aquilo que está fora da família, é abominável. É asqueroso, é horroroso. As narinas do Senhor. Não é perfume suave, é esgoto podre. Não é perfume bom, é cheiro de dejeto. É assim que o pecado sexual agride as narinas do nosso Deus. E eu creio que a igreja do Senhor, ela quer ser perfume as narinas do Senhor, e não esgoto. Irmão, pecado sexual é o tipo de pecado que não consegue se vencer sozinho. Todo vício, todo pecado cíclico, ele só é vencido no meio do amor da vida comunitária. Quantas pessoas já não choraram em nosso meio, nas rodas de conversa, em casa ou pós-culto, dizendo: eu não consigo vencer, parece que isso é maior do que eu, parece que eu nunca vou ter sucesso espiritual nessa área da minha vida. E aí chega um irmão, coloca a mão no ombro, chega outro e faz uma oração. Às vezes a gente não fala nada porque não tem nada a ser dito, só abraçamos e deixamos a pessoa chorar.
E o Espírito Santo a guia em santidade e quebra aquele vício. E ela começa a viver a verdade do Evangelho. Se há alguma coisa poderosa para santificar a igreja, é a própria igreja. É a caminhada cristã. Nós precisamos ser sensíveis às fraquezas e às lutas dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Porque se Deus realmente os salvou, Ele vai liderá-los em vitória. E quer usar as suas mãos para contribuir com essa obra que Ele está fazendo. Uma obra de libertação. Não me entenda mal, não é você quem liberta. Mas as tuas mãos estão ali. Não é você quem edifica ou quem constrói. Mas os teus dedos ajudam. Deus é um Deus tão bom que Ele usa a sua igreja para santificar o seu próprio corpo. É o que diz o verso de número 4. Que não hajam indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, piadas de duplo sentido, piadas de cunho sexual, de feitiço, pois essas coisas são inconvenientes. Inconvenientes. Mude radicalmente o teu estilo de vida. Mude a forma com que você se relaciona com o mundo hoje. Persiga, queira, beba, santificação diária. Fuja. Fuja dessas garotas sensuais que gritam teu nome. Fuja, menina, desse rapaz que só quer te iludir e brincar com o teu coração. Que de príncipe não tem nada, só encantado pelo capeta. De príncipe não tem nada. Fuja da aparência do mal. A gente não pode se enganar, irmãos. Se Jesus estivesse na terra, Ele não faria isso. Ele não faria nada disso que eu mencionei, nenhuma piada dessas. Pelo contrário, haja ações de graça. Como tem que ser as conversas no meio da igreja? Edificantes, construtivas, que agregam. Vamos falar sobre trabalho do ponto de vista de Deus. Vamos falar de casamento do ponto de vista de Deus. Vamos falar sobre criação de filhos, vida acadêmica, vida comum no lar. Vamos falar de todos os assuntos possíveis e inimagináveis, mas do ponto de vista de Deus. Porque pode ter certeza, para as coisas mais importantes e essenciais da vida, Deus tem uma opinião para nos dar. E a opinião dele é a melhor. Toda palavra é útil para edificação. Vamos buscar o ponto de vista de Deus, ações de graças, agradecer. Verso de número 5. Porque vocês sabem que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Deus. É o que Paulo está dizendo. Não se deixem levar pela sociedade de vocês. E parece que aquela sociedade era brasileira, porque tudo aquilo que tinha na cidade de Éfeso naquela época também tem abundância aqui no nosso país. Olha os pecados que Paulo cita, olha, nenhum devasso, ninguém que vive uma vida sexual impura, longe do padrão de casamento de Deus. Nenhum impuro, ninguém que pensa em porcaria, em besteira o tempo todo. Ninguém que é escravizado no sexo ou outra coisa. Ou ninguém que é avarento, ou seja, idolatra o dinheiro, ama o dinheiro. Ama acumular, ama capital, ama investir, receber. A vida dele é norteada por isso. Sobre dinheiro, sobre conquistar. Não consegue ofertar nada na igreja. Porque ama o dinheiro, não consegue se desprender. Não consegue agradecer a Deus através dos seus dízimos e ofertas. Porque apesar
de fisicamente ele não se dobrar diante do dinheiro todos os dias, no seu interior ele já se dobrou e idolatrou faz tempo. Isso é grave. Isso é grave. Eu sei que você olha para os seus amigos e você fala, não, ele vai entrar no céu. Nenhum devasso é herdeiro do reino de Deus. Eu sei que você olha para o seu amigo que ele ama o dinheiro, que ele ama a cobiça. Aí você fala, não, ele vai entrar no céu porque eu preguei, ele recebeu a Jesus, ele levantou a mãozinha, Deus entrou pelo sovaco dele ali e ele vai entrar no reino dos céus. Nenhum impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus. Você está se enganando, você está se iludindo. Você quer se consolar para que quando ele morra, para que quando ela morra, você possa declarar, ele foi para o céu. Mas ele não vai. Ele não vai. Porque ele está servindo o inferno aqui nessa terra. Vamos pregar o evangelho com seriedade. Paulo está dizendo, olha, tem gente no meio de vocês aí, nesse perfil, idólatra, impuro, devasso, tem gente no meio de vocês aí que vocês estão achando que é crente, e não é. Paulo tem a vida comunitária em mente, Paulo tem em mente o corpo que se reúne, é o principal argumento dele. Se você olha para o seu irmão, ele está preso nessas coisas, ele não é irmão. Paulo diz, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem, não adianta. Não pertence a Deus. O reino não faz parte da sua consciência, do seu coração. O que Paulo está dizendo? Não se enganem. Verso de número 7. Portanto, evitem a companhia deles. Evitem a companhia deles. Quem Paulo está dizendo que nós devemos nos relacionar? As pessoas que buscam piedade na igreja. Com quem Paulo está dizendo que nós devemos nos relacionar? Com aqueles que buscam santidade que estão no seio da igreja. Com quem Paulo está dizendo que nós devemos nos relacionar? Com aqueles que falam de Deus, pensam em Deus, vivem para Deus, trabalham para Deus, amam a Deus. É com esses que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente se relacionar. Não é a pessoa que passa aqui de vez em quando, tem um estilo de vida devasso e você mora na casa dele. Não é esse tipo de gente que o apóstolo Paulo está falando para você se relacionar. E aí não é eu que estou te confrontando, é a própria Bíblia. Porque se fosse eu por eu mesmo, você não teria problema algum. Mas é a Escritura que está dizendo. E não vamos nos esquecer que quando Paulo ele escreveu esse capítulo inteiro, ele estava pensando em Cristo. Porque lá no verso 1 ele diz, ande em amor como Cristo, que é oferta suave. Então quando Paulo ele escreve todo esse capítulo, ele tinha Cristo em mente. É como se o apóstolo estivesse dizendo para a gente assim, olha, não se enganem. Porque Jesus ele é perfume suave diante das narinas de Deus. E ele não falava de pornografia, não pensava em pornografia, não tinha uma vida sexual devassa, ele não era avarento, ele não vivia indecentemente. Antes, ele falava de ações de graça. Cristo, quando ia comer com os pecadores, pelo que a gente percebe, ele não convivia habitualmente, mas ele visitava esses pecadores. Ele pregava o evangelho, ele falava do reino, ele falava de Deus. Se havia algum outro assunto na mesa, ele norteava aquele assunto para o evangelho, para o plano de perdão. Era assim que ele se relacionava. E você deve fazer também. Não vamos usar Cristo como desculpa para dizer ele comia com pecadores, para que você forme uma firme amizade com aquele que não presta. Porque se Cristo se relacionava com pecadores, certamente, ele não falava e nem agia como você fala e como você acha. Então vamos repensar o nosso estilo de vida.
Portanto, diz o verso de número 7, evitem a companhia deles, desses que estão introduzidos na vida comunitária, se passando por crentes, mas são verdadeiros devassos. E para conhecer o que está no seu coração, eu só preciso conversar 5 minutos com você. Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Sobre o que você tem conversado? Sobre o que você gosta de conversar? E mais importante, como? Como você gosta de falar sobre essas coisas? Porque se você não tem uma ótica bíblica, uma perspectiva bíblica desses assuntos, possivelmente você está contado na lista dos devassos, dos avarentos e dos impuros. Verso de número 8. Não andem com eles, porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são a luz no Senhor. Assim andai como filhos na luz. Como Agostinho de Hipona disse, eu andei tanto na luz, eu andei tanto na luz, que passei a amá-la. Que passei a amá-la. Irmãos, esse é o destino do cristão, andar na luz. E o que acontece quando você anda na luz? As trevas são expostas. Todos os objetos que a gente não consegue ver quando está escuro, a gente consegue ver muito bem quando está claro, não é verdade? Às vezes eu chego no berço do Ian, ele deixa a chupeta cair à noite, começa a chorar, eu não acho, e eu não quero acender a luz, mas eu sou obrigado. Porque se eu não acender a luz, eu não sei onde está a bendita da chupeta. Eu fico perdido a noite inteira. Eu acendo a luz e encontro. Quando você anda na luz, as pessoas que estão em trevas são expostas. O pecado deles é exposto. E isso não é nada confortável. Acostume-se. O seu estilo de vida, as suas falas, elas vão expor aqueles que estão ao seu redor. Isso é automático, é inevitável. Assim como quando você liga a luz, você consegue ver tudo. Quando você está perto dessas pessoas, elas vão conseguir ver o próprio pecado. Isso não é nada agradável. Eu lembro no meu primeiro semestre de Direito, comecei a andar com 2 rapazes assim, e eles olhando as meninas, eu de braço cruzado, e olhando para eles, eles irritados e bravos, e falaram, olha que não sei o que e tal. Começaram a achar que eu era homossexual, porque não olhava para a moça. São coisas que um cristão passa. Não é glória nenhuma, porque todo aquele que é cristão, em certo nível, já passou por algo semelhante. Mas eles não estavam bravos comigo, eu quero que você entenda isso. Eles estavam bravos consigo mesmos, porque eles não conseguiam controlar os seus próprios olhos. Eles ficavam bravos porque eles não conseguiam aceitar que alguém ali se levantou para deixar de fazer aquilo que todo mundo faz. E isso traz desconforto. Vocês são luz no Senhor, assim andai como filhos na luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. Ser cristão é uma eterna busca de conhecer aquilo que agrada a Deus. Ser cristão é me deleitar e me debruçar por horas a fio na Escritura Sagrada para descobrir, para ter a dimensão de como eu posso obedecê-lo e amá-lo na minha vida diária. Ser cristão é ter um grande alvo e um grande objetivo. Agradar a Deus, servi-lo, obedecê-lo, amá-lo. Nada te pode ser mais caro, mais precioso
do que saber como você pode agradar a Deus. Agradar a Deus. Não se enganem. Parece que eu subi aqui essa manhã como um poço de insensibilidade, que eu estou medindo todos vocês e achando que a vida de vocês é fácil, pois eu tenho certeza que não é. Eu sei que esse ambiente de trabalho é venenoso. Eu sei que a academia é nociva. Eu frequentei curso preparatório. Eu sei quais são os assuntos, as falas. Eu sei como é que o povo paquera ali dentro. Eu conheço toda essa devassidão de ver e de ter experiência em primeira mão. Mas isso não pode mudar o fato. Isso não pode tirar a sua busca de querer conhecer aquilo que agrada a Deus, que acalenta o coração do Pai, que é perfume suave às suas narinas. Não pode. Verso de número 11. Não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Sabe aquele cristão? Eu não posso julgar. Sabe aquele cristão que os amigos estão vendo a devassidão? Eu não posso falar nada. Sabe aquele cristão que vê gente aqui na comunidade pecando, batendo o seu carro espiritual? Ele fala, eu não posso julgar, eu não estou aqui para julgar ninguém, não posso falar nada. Realmente. Quem disse que você tem que julgar? A Bíblia não te manda julgar. Não te manda julgar, não. A Bíblia te manda condenar, é pior ainda. A Bíblia te manda condenar. Condenai as obras infrutíferas das trevas. E as obras infrutíferas das trevas têm endereço, irmão. Não é, eu odeio a prostituição. Eu odeio a pornografia. Não é isso. É olhar para o próximo, que tem um olhar sensual para uma moça, para um rapaz, e falar, eu condeno isso. Isso é errado diante das Escrituras. Isso é vergonhoso. É ver um irmão mentindo, é ver alguém fazendo mal. É errado. É não ter negociação, é não ter vínculo, não ter aliança, não ter amizade. Isso está errado, isso é vergonhoso. Isso não é agradável aos olhos do Senhor. Cuidado para não se associar. Cuidado para não fazer amizade com gente perversa. É isso que a Bíblia está dizendo. Você não faz, mas é conivente com quem faz? Não, pastor, eu não sou conivente. Mas não fala nada. Se não fala nada, é conivente. E aí, de novo, é a palavra de Deus que está te confrontando. Eu só estou lendo verso por verso e trazendo a prática de vida para a sua realidade. É olhar para si e perceber que muitas vezes você não tem coragem para falar alguma coisa. A luz te salvou, você anda em luz, mas você não tem coragem de iluminar as trevas. E é engraçado porque foi exatamente para isso que Deus te chamou. Para iluminar as obras infrutíferas, que não trazem nada de bom. Eu lembro de uma amiga, no meu trabalho, ela falou com um sorriso no rosto, você sabe o que eu gosto? Eu não gosto de balada. Olha só que beleza. Uma ímpia, uma moça que não serve a Deus, falar, eu não gosto de balada. É bom, né? Eu não gosto de balada. Sabe o que eu gosto? Eu falei, não, o que você gosta? Ela, eu gosto de ir para um bar, tomar todas e passar a noite falando besteira. Ela não falou a palavra besteira, mas quem vê, entenda. Eu tive que ter postura, tinha que ter postura para condenar. E para falar, isso não é bom. Isso está errado.
O Evangelho concede vida e um caminho muito mais alto do que esse que você está vivendo. Ou se fosse uma irmã e um irmão em Cristo da comunidade, também teria que ter coragem para falar alguma coisa. Para não ser conivente com essa situação. Afinal de contas, é seu irmão ou não é sua irmã? Ou não é seu irmão? É sua irmã ou não é sua irmã? A gente tem que ter bravura para falar, para poder edificar uns aos outros. Verso de número 13. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Qual é a missão do crente? Qual é o seu dever? É trazer essas coisas que estão escondidas na comunidade, na família, na sociedade para a luz. É por isso que nós temos pastores a nível nacional falando contra a ideologia de gênero, falando contra esse estado desenfreado que quer tomar conta de tudo, falando contra kit gay e tantas outras coisas. Sei que às vezes eles pisam na bola também, mas pelo menos eles estão se levantando com coragem para falar alguma coisa. Porque caso contrário é conivência, caso contrário é aliança. Não permita que isso atinja a sociedade, nem muito menos a Igreja de Cristo, que Ele projetou para ser santa e separada. Verso de número 14 é o último, eu quero encerrar, portanto preste muita atenção no argumento final. Por isso se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O que diz aí? Quando a gente vê a primeira parte do verso, por isso se diz, é porque o apóstolo Paulo está citando um verso anterior, lá no Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham na época. E que verso que ele está citando aqui? Isaías, capítulo de número 60, verso de número 1. Levanta-te e resplandece, porque a luz do Senhor já está raiando sobre você. É o que diz Isaías 60, capítulo 1. Ou seja, em Isaías 60, é uma profecia messiânica, com respeito ao futuro, a vinda de Cristo para a terra e o perdão dos pecados. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aqui, ele está se dirigindo para a igreja. Sabe por quê? Porque o ímpio precisa conhecer o Evangelho. E o crente também. Porque Evangelho é coisa para a gente que está nas trevas. E Evangelho também é para as pessoas que estão na luz. Se nós queremos corrigir o ímpio em seus pecados, devemos pregar o Evangelho. Se queremos corrigir um irmão dentro da igreja, também devemos pregar o Evangelho. O Evangelho é suficiente e é o denominador para todas as coisas que estão na Escritura. Para a salvação, para a santidade e para a profecia do mundo eterno e vindouro. O Evangelho é a consumação e a palavra final para tudo aquilo que eu preciso ser diante de Deus. E ele está dizendo, olha, desperta você que dorme. Levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te iluminar. E é inevitável lembrar de Adoniran Barbosa. Daquela música que diz assim, olha, eu moro em Jaçanã, e se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, se eu perder, só amanhã de manhã, vou ter que deixar o dia nascer para eu poder pegar o trem e ir. Por que muito crente não está vivendo uma vida de santidade digna? Por que muito crente está sendo conivente com os amigos que estão em trevas, com os irmãos que estão em trevas? Porque estão dormindo.
Porque estão dormindo. Cristo já veio, já se revelou, já alcançou o teu coração, mas você está dormindo. A saída para o autor da música Trem das 11 era esperar amanhã de manhã. Mas o cristão não precisa esperar amanhã de manhã. Porque o trem da salvação, que é Cristo, Ele traz amanhã junto com Ele. Ele é a nossa estrela da manhã. Levanta-te e resplandece, porque a luz de Cristo já está brilhando sobre você. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: acorda! Acorda! Levanta! É o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Portanto, diante do evangelho que está sendo pregado essa manhã, não endureça o seu coração e nem durma no ponto. Entre nesse trem. Entre nesse trem que vai te conduzir a subir a serra, a níveis de santidade cada vez maiores e mais profundos. Se você quiser a definição do que é intimidade com Deus, é obedecer, é ser santo tal como Ele é. Não se enganem, porque Cristo, esse perfume maravilhoso que sobe às narinas de Deus, Ele não pensava em devassidão, Ele não falava de pornografia. Esse Cristo tinha palavras edificantes, ações de graça, evitava a influência daqueles que estão em trevas, antes condenava as suas práticas e veio te buscar. A quem você está imitando? Levante-se, fique de pé, vamos orar.